Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre padrões tóxicos em relacionamentos com mãe e filha, porque eu recebi um relato de uma pessoa e comecei a construir esse texto, este conteúdo em cima desse relato, porque ele nos traz muitos aspectos que nós precisamos observar em nós e precisamos observar se nós não estamos constituindo esse padrão para com os nossos filhos. Isso se torna um conteúdo super relevante para nós entendermos um pouco mais os aspectos que nos dizem respeito enquanto mães e que diz respeito também às nossas mães ou às pessoas que nós somos criados, as pessoas que nos criaram. Então, apesar do que nos dizem as mulheres, elas não são programadas para amar os seus filhos. A evolução equipou a criança com a necessidade de atenção materna. Cerca de metade de nós acertamos na loteria e realmente tivemos uma mãe ótima ou boa o suficiente. Eu, graças a Deus, realmente estou nesta estatística. Mas a maioria das pessoas não tem esta sorte. São mães desafinadas, como se chamam, né? Mães desafinadas que apresentam uma toxicidade de várias maneiras, mas têm um traço em comum. Elas têm um traço em comum, que é a falta de empatia pelos filhos. Como o filho está se sentindo, como o filho está pensando, de que forma eu posso me colocar no local, no sentimento do meu filho e entender o que ele está passando. É verdade que todas as filhas de mães desatentas e desafinadas, elas têm experiências comuns. A falta de calor e validação materna distorce o senso de identidade, faz com que elas não tenham confiança ou sejam cautelosas com a conexão emocional próxima e moldam essas filhas de maneiras que muitas vezes são visíveis, mas muitas vezes também são invisíveis. Então, eu comecei a estudar e a pesquisar muito sobre isso e eu vou citar aqui uma escritora infantil, ela também é jornalista, ela chama Judith Viorst, e a descrição do que é uma mãe sintonizada, ela diz perfeitamente, porque ela diz que uma mãe sintonizada, ela se comunica através do olhar, do gesto e das palavras. Então, você é o que é. Você é o que você está sentindo. Se permitindo acreditar na própria realidade. Mas muitas vezes se persuadindo de que você é seguro e se expor. Que você às vezes é insegura e frágil ou não está sendo verdadeira se você se expor. E isso ela cita muito bem, porque quando nós nos sentimos assim como mães, isso é o caminho que nós estamos percorrendo para o nosso crescimento. Então, a filha, quando ela não é amada, ela ouve algo muito diferente e é aquela mãe que ela não está sintonizada com a filha, ela não está conectada com a filha. Agora, ao contrário da filha de uma mãe sintonizada, essa filha ela cresce numa luz refletida. E a filha que não é amada, ela cresce numa desconexão.
essa conexão ela é diminuída. E apesar dos traços amplos dessa experiência compartilhada e dolorosa, o padrão de conexão, como a mãe interage com a filha, varia significativamente de um par de mãe e filha para outro par de mãe e filha. Então, esses diferentes comportamentos afetam as filhas de maneiras específicas. E eu fui compilando uma lista desses padrões, até mesmo pelas experiências que eu tenho ouvido, pelos relatos que eu tenho ouvido. E eu comecei a observar o que pode ser então aquela mãe malvada. O que pode levar a uma mãe ser uma mãe malvada? Diferenciar esses padrões é muito importante. Diferenciar esses padrões é uma situação muito ampla e pode ajudar as filhas a reconhecer, a entender e a classificar, finalmente começar a gerenciar as suas emoções, se ela tem a convivência com uma mãe desconectada. Porque esta convivência, ela vai trazer interações problemáticas e dolorosas. E esses comportamentos, eles trazem, refletem em filhas que se tornam, ao longo do tempo, filhas dispensáveis. Então, o relato de uma pessoa que me passou, eu vou chamar esta pessoa de I. Ela diz assim: a minha mãe me ignorou. Se eu fizesse algo que achasse que a deixaria orgulhosa, ela descartaria como insignificante ou enfraqueceria de alguma outra forma. E eu acreditei nela por muito tempo. Filhas criadas por mães desdenhosas duvidam da validade das suas próprias necessidades emocionais. Elas se sentem indignas de atenção, elas experimentam profundamente a dúvida e a angústia. E ao mesmo tempo elas sentem um desejo intenso de amor e de validação. E ela continua esse relato: a minha mãe literalmente não me ouviu. Ela perguntava se eu estava com fome. Se eu dissesse que não estava, ela colocava comida na minha frente como se eu não tivesse falado nada. Ela perguntava o que eu queria fazer no fim de semana, mas ela ignorava a minha resposta e depois ela fazia os planos que ela tinha na cabeça para mim. Outro exemplo que ela dá: sempre designava que roupa que eu queria, mas essa não era a parte central. Ela nunca me perguntou como eu estava me sentindo ou o que estava pensando. Ela deixou claro que eu era, em grande parte, irrelevante para ela. Então, o comportamento desdenhoso dessa mãe, conforme foi relatado, ele ocorre em todo o espectro e ele pode se tornar combatível se a mãe transformar ativa e agressivamente a rejeição que ela sente por esta filha, que muitas vezes está no inconsciente. Ela não faz aquilo porque ela quer, ela não faz aquilo de caso pensado. A prole humana, ela está programada para precisar buscar a proximidade das mães. E aí que reside o problema, a necessidade da filha pela atenção, pelo amor da mãe. Ela não é diminuída pela rejeição da mãe. Mesmo que a mãe rejeite, a necessidade dessa criança em querer o amor desta mãe, em procurar o amor dessa mãe, essa necessidade, ela é muito presente. Na verdade, eu sei que isso pode aumentar a necessidade, empurrando, a filha para um padrão ativo. Então, ela acaba sempre se sentindo assim: por que você não se importa comigo, mamãe? Por que você não me ama?
Por que você não gosta de mim? Por que você me ignora? Ou um plano, a criança, ela bola um plano na cabeça dela para consertar a situação. Então ela inventa assim: eu acho que vou tirar todas as notas boas, as notas 10, as notas A na escola para ganhar um prêmio. E aí eu tenho certeza que a minha mãe vai me amar. E a resposta, infelizmente, é o retraimento da mãe. Quando isso acontece, a mãe se retrai. E ela se retrai muitas vezes sendo acompanhada por uma negação completa sobre o que aconteceu. Então, se a criança tirou boas notas, veio com notas maravilhosas, a criança espera aquilo da mãe, espera um elogio, espera uma ação, que a mãe fique feliz, que a mãe se sinta bem, que a mãe converse com outras pessoas e fale sobre a filha para uma validação, e aquilo não vem. Então a mãe, ela se nega completamente a qualquer reação. Outra situação que acontece muito é a situação de controle, porque de muitas maneiras essa é uma outra forma de interação desdenhosa das mães, que se sentem incapazes de amar uma filha, como no caso nós estamos falando aqui, porque se apresentam as situações de modo muito diferentes. E o elo principal é que a mãe controladora, ela não conhece a sua filha mais do que ela desdenha, porque na mente dela e na visão dela só tem a situação de desdenhar. Essas mães, elas microgerenciam as suas filhas. Elas se recusam mesmo, ativamente, a reconhecer a validade das palavras ou das escolhas dessa filha, e elas instilam para esta filha uma sensação de insegurança e de desamparo. Então, a maior parte desse comportamento é feito sob um pretexto de ser para o seu próprio bem, para o bem da minha filha. Então a mensagem, ela é efetivamente inadequada. Porque a mamãe está fazendo isso para o seu bem. Então a mamãe não está ficando muito feliz porque você tirou boas notas, para você sempre tirar boas notas e você não ficar no platô. Você não se acostumar a que não estudar você vai tirar boas notas. Então isso passa para a criança, passa para a filha a sensação do fracasso, por mais que ela se esforce, por mais que ela tenha vontade de fazer sempre melhor, ela tem sempre a sensação do fracasso. Outra característica bem específica é a característica da criança que se sente, da mãe que se sente emocionalmente indisponível. Aqueles que se retraem, aquelas mães que se retraem diante da aproximação de uma filha ou retêm o amor de uma criança, enquanto elas concedem essa atenção, elas não se estendem nesta atenção, para que ela não deixe claro para a criança que ela está gostando da criança, que ela tem amor pela criança, que ela tem um carinho pela criança. Então estejamos todos nós cientes de que todas as crianças, elas são programadas para confiar nas suas mães. Elas são programadas para confiar nas suas mães pela própria evolução. Então essa cliente, ela me descreve assim: a minha mãe não era má, mas ela estava emocionalmente desconectada de mim e ainda está. Esses comportamentos, eles podem incluir falta de contato físico, falta de abraço, de conforto, de deitar no colo, falta de resposta aos choros, aquelas mães que deixam as crianças chorando por um bom tempo,
aquela falta de demonstração de emoção. E isso, à medida que a criança vai crescendo, à medida que a mãe vai envelhecendo, isso fica muito claro para a criança, para a filha, a sensação de abandono literal. Então, o abandono literal, ele deixa suas próprias cicatrizes especiais, especialmente numa cultura que acredita na natureza automática do amor materno e do comportamento instintivo, como se todas as mães fossem programadas para terem filhos e amar os seus filhos, e nem todas as pessoas são assim. Isso depende da evolução de cada pessoa, porque é indivíduo. Cada indivíduo tem uma percepção, cada indivíduo tem uma história. Então, essa pessoa continua um relato assim. Ela tem 39 anos e ela diz assim: tenho 39 anos e resolvi muito desses problemas. E como mãe agora, não tenho contato mais com a minha mãe. O meu contato é limitado. Ela fala com essa mãe muito raramente. Por quê? Os pais da I se divorciaram quando ela tinha 4 anos e ela viveu com a mãe até os 6. Quando a mãe dela decidiu que o seu pai era a pessoa responsável por criar ela. E com 6 anos, ela diz, foi devastador, principalmente porque meu pai se casou novamente e já havia tido um primeiro filho em seu novo casamento. Mas a grande questão para aí, era essa. Eu nunca consegui entender por que minha mãe não queria estar por perto. Senti que faltava uma grande parte na minha vida e que só minha mãe poderia preenchê-la. Então, todos esses comportamentos deixam as filhas emocionalmente famintas e, às vezes, desesperadamente carentes. As filhas mais sortudas encontrarão outro membro na família, como um pai, um avô, uma tia, um tio, para entrar nessa brecha emocional que ajuda muito, mas não cura. E essas filhas com um apego inseguro, muitas vezes elas se tornam pegajosas em relacionamentos adultos, precisando de constante reafirmação, tanto de amigos como de relacionamentos, namorados. Então, nesse sentido, vai levar a uma outra situação. Por ela precisar, ela ter uma constante reafirmação, a necessidade de reafirmação, ela entra num emaranhado. E o que é esse emaranhado? Enquanto esses dois primeiros tipos de comportamento que nós dissemos antes descrevem as mães que se distanciam dos seus filhos, o emaranhado é o oposto. Então essas mães, elas não conhecem nenhum tipo de fronteira entre mãe e filha. Elas, nesse caso, a necessidade de amor e atenção da filha facilita um estrangulamento materno. Então essa mãe, ela começa a explorar por todos os lados a natureza dessa filha, a serviço de outro objetivo. Ela se emaranha na vida da filha, nos relacionamentos, nas amizades, na maneira que essa criança ou que essa filha mais adulta se expõe, na profissão que ela tem. Ela vai se emaranhando no desenvolvimento dessa filha. E essas mulheres, elas acabam sendo aquelas mulheres clássicas de mães de palco. Elas vivem pelas conquistas dos filhos, que elas tanto exigem dos filhos, como elas incentivam. Enquanto a filha de uma mãe desdenhosa ou indisponível desaparece por falta de atenção e falta de educação, o senso da identidade da filha emaranhada é engolido por inteiro. Agora, para desembaraçar esse emaranhado, o termo sozinha já transmite uma dificuldade.
é um caminho inteiramente, é um caminho devido à ausência de limite. Então, um relacionamento materno saudável, o relacionamento sintonizado, ele oferece segurança e liberdade para essa criança. Então, se a criança ou o bebê, ele é liberado dos braços da mãe para engatinhar, o adolescente é aconselhado, mas ele é ouvido, ele é respeitado. E nesse padrão de emaranhamento, não. É aquele tipo de pais mais autoritários que querem que a criança faça tudo o que eles acham melhor. E tudo isso fica, de uma certa forma, faltando para que essa filha consiga viver, passar pelos caminhos da vida de uma forma mais simples e de uma forma mais suave. Em outro vídeo, eu vou falar também de outras 4 características, que é a característica da filha ser combativa, de ela estar sempre, é uma criança que está sempre na linha de frente, mas na linha de frente para brigar, para se defender a todo momento. Vou falar também da característica não confiável, daquela filha que não consegue confiar em nenhuma amizade, em nenhum outro relacionamento. Vou falar também daquela característica que é o autoenvolvimento, que tem uma parcelazinha das mães narcisistas. E vou falar também sobre a inversão de papéis. É muito importante que nós possamos ouvir este vídeo e pensarmos se nós estamos sendo assim para com as nossas filhas, para quem tem as filhas, e se nós podemos adquirir a consciência de que realmente é necessário uma alteração, uma mudança de padrão. E que essa mudança de padrão vai fazer com que mãe e filha se conectem novamente. Para que essa filha não se distancie, para que essa mãe resolva aqueles problemas que estão ali, profundos, no seu inconsciente. E que muitas vezes traz para a consciência porque ela teve um momento de reflexão, parou para pensar, parou para refletir e parou para absolutamente tentar realizar uma mudança interna. Porque quando acontece essa mudança interna, o resto ao nosso redor também vai modificar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Se for útil para você, pode ser muito útil para outras pessoas também. Um beijo no seu coração.